Louvado é o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, mas pode sentar com ela aberta nesse capítulo. Deus, ele é tão maravilhoso que ele já falou conosco nessa noite. E se você prestar atenção naquilo que Deus vai falar através de mim essa noite, porque eu me disponho a ser vaso do Senhor, você vai perceber que tudo aquilo que eu vou estar falando aqui, os irmãos já falaram aqui na frente. Eu anotei aqui. Vocês perceberam qual foi o recado de Deus para hoje? Quem está aqui desde o começo? O recado de Deus para hoje é leia a Bíblia. O recado do Senhor para nós hoje é o seguinte: a solução para a sua vida chama Bíblia. A resposta daquilo que você procura chama Bíblia. A necessidade daquilo que você busca chama Bíblia. O pastor falou aqui que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quer dizer que ela guia nossos passos. A irmã Islane veio aqui e louvou. Guarda o contato com seu Salvador. Guarda o contato com o Supremo Ser. Que contato? Como que nós temos contato com Deus? Bíblia. A gente conhece Deus através da Bíblia. O irmão Henrique veio aqui e disse que a palavra é a saída. Que tudo que nós precisamos, a gente tem que consultar a Bíblia. Deus está respondendo perguntas aqui. Nós, como cristãos, nós precisamos entender os sinais de Deus. Quem não lê Bíblia não conhece o Deus que serve. Mas eu oro, mas não é só orar. Mas eu vou à igreja, escuto a palavra, não é só isso. Você precisa ler, porque o Senhor vai falar com você através da leitura. E aí o pastor estava orando aqui, e aí ele falou exatamente uma frase que o Senhor falou muito no meu coração e tem falado nos últimos dias, que é amor ao próximo. E ele falou, amar ao próximo, no meio da oração, dos dízimos e das ofertas. Ofertar na igreja, fazer a sua parte. Pronto, resumiu aquilo que vai ser falado essa noite. É exatamente isso. Esse é o recado de Deus, porque Deus ele é muito objetivo. Deus ele é muito prático, ele vai direto ao ponto. Estava refletindo sobre essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. São duas cartas, a primeira e a segunda. E se nós lermos a primeira e a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto, para os coríntios, a gente vai perceber que aquela igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Quando você lê as duas cartas inteiras, você vai perceber nas entrelinhas que o apóstolo Paulo está tratando de problemas que existiam dentro daquela igreja. E era uma igreja muito problemática, assim como nós, assim como todas as igrejas de Cristo. Porque é formada por pessoas. Pessoas diferentes. Pessoas com diferentes caráter, pessoas com diferentes personalidade, pessoas com diferenças de classe social, de formação, pessoas com diferentes características, pessoas com suas falhas, com suas imperfeições, pessoas boas, pessoas ruins. Tudo isso nós temos dentro das igrejas. E não é hoje, e não é essa igreja. São as igrejas do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso. As cartas do apóstolo Paulo trazem isso para nós. Só que todas essas pessoas problemáticas, todas essas pessoas com falhas, todas essas pessoas com defeitos, com dificuldade, nós acreditamos que essas pessoas estão dentro das igrejas em busca de serem melhoradas, de serem transformadas para habitar na glória com o Senhor. Pelo menos é isso que nós cremos, que as pessoas estão em busca do Senhor Jesus Cristo por um objetivo, que é a salvação. Nós adoramos ao Senhor, nós exaltamos o nome dele, mas nós queremos ir para a glória com ele. Não é verdade? A gente sabe que tem joio no meio do trigo.
E a gente sabe também que tem pessoas que querem a salvação, mas que não quer mudança, que não aceita mudança, que não aceita ser moldado, transformado pelo Senhor. E quando nós pensamos nesses aspectos, nós vemos o seguinte: para nós que ministramos a palavra de Deus, nós temos muitos ministros do Evangelho do Senhor Jesus aqui. Para nós que ministramos a palavra de Deus, é um desafio subir aqui no altar e falar do Evangelho. E quando nós vemos a Bíblia, nós vemos essa dificuldade, esse desafio. Por quê? Pensa comigo, eu quero que vocês reflitam comigo nessa noite. Quem ministra o Evangelho, principalmente? A gente pede para Deus uma direção. Aí Deus dá uma palavra para nós, amém? E a gente escreve e fala, vou ministrar aquela palavra. E aí, quando a gente está refletindo ali e sendo tomada por aquela palavra do Senhor nas nossas vidas, nós pensamos, mas eu não posso levar isso para a igreja. Porque a irmã fulana está passando por uma situação parecendo isso. Se eu falar isso no altar, ela vai achar que eu estou falando para ela, eu vou ferir, ela vai ficar magoada, vai se sentir ofendida e às vezes até sai da igreja. E aí você pega aquela palavra que você ia ministrar, que era a verdade que o Senhor tinha dado, e você deixa ela de lado e você busca outra palavra. E aí, quando você começa a pensar na outra palavra, você fala, agora essa eu posso levar. E aí, quando você está meditando, refletindo naquela palavra, aí você lembra de um irmão, de um casal, ou de alguém que está passando por aquela mesma situação. E aí você pensa, se eu levar isso aqui para a igreja, a pessoa vai achar que eu estou falando com ela, vai achar que eu estou falando com ele, vai achar que eu estou jogando uma indireta, ou uma direta mesmo, vai se ferir, vai se magoar. Porque são pessoas. Todos nós que ministramos o Evangelho, que nós vamos levar uma palavra, nós passamos por esse desafio dentro de nós. Pelo menos eu passo. Principalmente quando você sabe de algumas situações de pessoas. Porque dá a impressão que você está falando aquilo para aquela pessoa e às vezes até mesmo, só porque não é você que está falando, é o Espírito Santo de Deus através da sua vida tentando provocar uma mudança naquela alma. E isso acontece. Infelizmente, nós temos dentro das igrejas hoje e tivemos no passado alguns cristãos que nós falamos crentes melindrosos, que a gente não pode falar nada que ofende. Sai da igreja. Isso é muito triste, porque o evangelho verdadeiro do Senhor precisa ser pregado. E aí, quando nós lemos exatamente a carta do apóstolo Paulo, essa carta, Deus usa o apóstolo Paulo para trazer para nós exatamente essa reflexão. Porque se nós não podemos falar a verdade, se nós não podemos ministrar aquilo que a igreja necessita, nós vamos pregar o quê? E aí, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, quem já leu todas as cartas do apóstolo Paulo? Quem já leu? Misericórdia. Misericórdia. Gente, vamos ler a Bíblia? Quando você lê todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu aquela carta direcionada a uma igreja. Essas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele direcionou para a igreja de Corinto, só que serve para nós, porque é iluminada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele está trabalhando com pessoas. O Espírito Santo de Deus trabalha com seres que ele criou. Então, ele sabe a necessidade que nós temos. E aí, quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele faz o quê? Ele aponta os erros da igreja para que haja correção. E é exatamente o que nós precisamos: correção. Porque do jeito que nós somos, se não melhorarmos, não tem como habitar no céu. Ainda mais. Aí eu falo do apóstolo Paulo com as cartas dele, mas olha só. Vamos pensar comigo. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Aliás, no começo ali, não é bem o capítulo 1, mas para frente. Mas quando Deus criou o homem, aí vem a queda do homem. O homem comete aquele pecado. Deus passa a mão na cabeça de Adão? Deus chega lá e fala, coitado. Não, eu vou fingir que não vi nada. Eu não vou falar a verdade com Adão. Eu vou deixar para lá. É assim que Deus faz? Não. Nós vemos Deus lá no jardim,
falando a verdade para aquele homem que pecou. Nós vemos Deus agindo na vida daquela criatura que ele criou para um propósito, e Deus, ele fala a verdade para aquele ser humano. É isso que ele faz. Deus tratou Adão. Deus perdoou, mas ele tratou. Sim ou não? E ele falou a verdade. Quando nós lemos a Bíblia, Deus mentiu? Não. Deus distorceu o que ele queria? Não. Deus tratou a humanidade. Lembra da época de Noé? Deus tratou a humanidade, não tratou? Quando nós vemos Moisés, lembra da adoração do bezerro de ouro? O que Deus fez? Moisés mentiu? Moisés enganou? Não. Sempre a verdade. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, tudo é Deus apontando o erro, perdoando e promovendo o quê? Transformação para salvação. Não é assim? Do começo ao fim. Se a gente olhar, a gente vai ver isso. Jesus, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana ali naquele poço, Jesus mentiu para aquela mulher? Jesus distorceu a palavra? Jesus tentou moldar e adocicar a palavra? Não. Quando nós lemos, o que Jesus fez? Ele foi pontual no erro dela. Ele não pôs o dedo lá na ferida dela? Sim ou não? Ele ensinou para nós. O que ele fez? Ele apontou o erro com amor e deu a direção para a cura. Ele tratou aquele erro para que aquela mulher pudesse ser transformada e alcançada a salvação. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo vem também como vaso de Deus, como instrumento de Deus, com as cartas dele, nas igrejas que foram implantadas, nas igrejas que foram organizadas e que ele estava direcionando ali, fazer o quê? Apontar onde é que estava errado, para quê? Para conserto. Não veio para acusação. Veio para mostrar o erro, para direcionar o conserto, para a salvação. A gente precisa entender esse recado de Deus. Quando Deus mostra para nós o nosso erro, no intuito de perdão, de restauração, de renovo para salvação, a gente precisa perceber isso. E aí o apóstolo Paulo, ele traz isso nessa carta. E ainda mais, eu até notei aqui, passei um pouco para frente, mas eu vou voltar. Quando João escreve Apocalipse, inspirado por Jesus, o que João faz? Ele escreve específico para cada igreja, não foi? E o que ele falou de cada igreja? Ele foi apontando os erros e querendo o quê? Transformação. E querendo mudança. Então, quando nós olhamos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus aponta o erro, promove perdão para restauração e salvação. A gente precisa entender essa mensagem de Cristo forte nas nossas vidas. Quando nós observamos ali a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, principalmente essas duas cartas, porque é nela que nós vamos refletir hoje, lá naquela igreja estava existindo falsos mestres. Eu quero que vocês entendam a ligação de tudo aquilo que está sendo falado. Existiam ali falsos mestres. Esses falsos mestres, eles tentavam tirar a autoridade do apóstolo Paulo, dirigida por Deus, tentando distorcer o verdadeiro evangelho. Eles começavam a pregar coisas boas. Só coisas boas. Prosperidade, bênção. Sabe aquelas ministrações que não te confrontam? Aquelas ministrações que não falam para você que você está errado e que você precisa mudar? Aquelas ministrações que só massageiam o seu ego e falam para você continua do jeito que você está, porque você é a menina dos olhos do Senhor, porque Deus tem te abençoado, porque Deus vai tratar os seus inimigos, porque você é isso, porque você é... Sabe essas ministrações que nós temos escutado hoje em dia em vários lugares, distorcendo a verdadeira palavra do Senhor? Esse evangelho começou a ser pregado dentro das igrejas de Corinto. E as igrejas começaram a ficar bagunçadas, porque o povo começou a gostar. Porque quem não gosta de ouvir a verdade, gosta de ouvir esse tipo de ministração, que não confronta e que não chama para o conserto. É assim que funciona.
E aí, naquela época, o apóstolo Paulo escreveu essas duas cartas com o intuito específico de tratar e mostrar para os cristãos qual seria a conduta verdadeira que eles deveriam tomar para fazer de fato a verdade de Deus, a verdade de Jesus. E é isso que ele traz para nós também. E nós só vamos descobrir isso através da leitura da Bíblia. E aí você começa a ler a carta do apóstolo Paulo, principalmente a segunda. Olha aqui, o apóstolo Paulo escreve sobre ordem e decência no culto. Quem já viu a passagem onde o apóstolo Paulo fala que no culto tem que ter ordem e decência? Já viu, né? Por que que ele falou que tem que ter ordem e decência no culto? Porque estava bagunçado, porque estava desorganizado. Não foi? Estava desorganizado e ele falou: no culto tem que ter ordem e decência. Se não tivesse, ele não teria falado. E aí ele prega sobre orgulho, prega sobre soberba, prega sobre egoísmo. E por que que ele está pregando sobre isso? Porque tinha dentro da igreja de Corinto. Ele fala sobre tesouro em vaso de barro. Ele está falando de nós, que somos vaso de barro com o tesouro que é a unção de Deus sobre as nossas vidas. E por que que ele fala isso? Por causa da conduta dos cristãos que estava tendo naquela época. O apóstolo Paulo manda pregar sobre a verdade, doa a quem doer. Tá vendo que ele não mascara a verdade? A verdade, ela precisa ser dita, agradando ou não. O apóstolo Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre o jugo desigual. O povo não gosta disso aqui, mas a gente tem que falar. Associação de crente com não crente não funciona. Relacionamento, aliança, sociedade. E o povo não gosta. Mas por que que o apóstolo Paulo estava falando isso daqui? Porque estava acontecendo e estava dando ruim. Então é orientação. Não é acusação, é orientação. Porque quando a gente acusa e não ajuda, é acusação, aí é Satanás. Mas quando o apóstolo Paulo mostra e ensina como fazer, aí é orientação, é o que nós temos na palavra de Deus. Ele prega sobre arrependimento, arrependimento verdadeiro. Queridos, existe tristeza, existe remorso e existe arrependimento. Tristeza, você fica triste por aquilo que você fez. Remorso, você fica com remorso de ter feito, mas não muda a sua conduta. Agora, arrependimento, você fica triste, fica com remorso e você muda seu comportamento. Você não faz de novo, porque você arrependeu daquilo e você sabe que aquilo não é bom. E você sabe que não é do agrado do Senhor e que você precisa mudar. O apóstolo Paulo prega sobre dons espirituais. Eu acho maravilhoso, porque ele fala que a igreja não funciona com um, mas são vários. Que existem vários dons e que nenhum é mais importante do que o outro, porque todos são direcionados por Deus e uns são necessários aos outros para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja para a salvação. E por que que ele fala sobre dons espirituais? Porque tinha dentro da igreja e precisava haver esse nivelamento de que todas as pessoas poderiam ser usadas pelo Senhor. O apóstolo Paulo prega sobre a ceia do Senhor, que é um memorial da morte e ressurreição de Cristo, que é a aliança. O apóstolo Paulo prega sobre o amor. Lembra? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor. Por quê que ele está falando isso? Porque estava havendo o quê? Distinção dentro da igreja, porque estava havendo discórdia, porque estava havendo desavenças. E aí ele fala do amor no intuito de unidade. O apóstolo Paulo prega sobre advertência e bênção. Ele encerra a segunda carta com a bênção apostólica. Se você for lá, você vai ver lá no último capítulo, no último versículo, ele abençoando aquele povo que ele exortou. Então ele apontou o erro, mostrou o caminho e abençoou. E ele fala também de um assunto interessante que é sobre a contribuição e a generosidade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa contribuição e a generosidade. Até o momento eu estava falando o sentido da carta do apóstolo Paulo. Mas eu tenho certeza que Deus já falou com pessoas aqui nessa noite, porque falou comigo. Porque nós vivemos como se nós estivéssemos aqui nesse período. Mas nós não estamos. Nós estamos num outro período, mas nós vivemos
os mesmos desafios. Ele está falando aqui sobre contribuição e generosidade. O pastor estava orando aqui sobre dízimo, sobre oferta, e ele falou: cada um contribua. E aí nós vamos pegar um pedacinho dessa carta do apóstolo Paulo, onde ele incentiva a pessoa a ser generosa. E como exemplo, ele trouxe a igreja da Macedônia. Quem já leu aqui sobre a igreja da Macedônia? Queridos, agora eu falo, abra comigo a sua Bíblia aí, pode ficar sentado mesmo, capítulo 8. Vamos ler. Está escrito assim a palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Isso ele está falando para os coríntios. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por incentivativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, entregaram-se principalmente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela bondade de Deus. Assim, recomendo a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele começa dando testemunho, elogiando a generosidade de um povo que, mesmo diante de tribulações, e quando nós pensamos em tribulações naquele período, não era essa tribulação que nós enfrentamos hoje, não. Que alguém se levanta contra a gente, que alguém fala uma coisa, sabe, essas coisinhas. Não, as tribulações naquela época era tribulação mesmo, era perseguição. As pessoas que estavam a favor do evangelho de Jesus Cristo eram perseguidas e até mortas. Lembra de Estevão, que foi apedrejado? Aquilo era tribulação. Agora, hoje, a gente, qualquer coisinha que está passando, a gente já está achando que está com tribulação. Deixa a tribulação chegar para você ver o que é tribulação mesmo, né? Nós não somos perseguidos nada, porque naquela época morria-se pelo o evangelho. E aí, ele fala assim, ó, e de grande pobreza contribuíam com o próximo. Deram o que podia e o que não podia. Querido, você tem ideia do que é isso? Você está sendo perseguido, você está sendo ameaçado de morte. Você vê Estevão sendo apedrejado por apoiar o evangelho de Jesus e você contribuir com quem está pregando o evangelho, sendo que você também pode sofrer toda aquela retaliação, sendo que você também pode passar por toda aquela dificuldade, mas ainda assim você querer participar daquele processo de contribuição, de propagação do evangelho de Jesus para alcançar a salvação? Você já pensou o que é isso? Dar o que não se pode? Mesmo passando por um estado de extrema pobreza, eram ricos em generosidade. Eles não eram egoístas, nem mesquinhos, nem muquiranas, nem se faziam de vítima, porque podiam se fazer de vítima. Pelo contrário, insistiram com Paulo para participar do privilégio de contribuir. Deram por conta própria, gente. Ninguém forçou e ninguém pediu. Hoje, as pessoas dão o que sobra. Hoje as pessoas dão o que não quer mais. Não serve para mim, eu vou doar. Não tem coragem de dividir o que tem. Eu sei que a palavra é dura porque falou comigo.
E se me confrontou, tem que confrontar outras pessoas da igreja também. Passando por tribulação, com extrema pobreza, com dificuldade, eles ainda dividiam aquilo que eles nem podiam para poder participar. Sabe qual que era a característica desse povo? Eles estão falando das igrejas da Macedônia. Sabe qual que era a característica deles? Cheios da graça de Deus. Era isso que eles tinham. Uma pessoa cheia da graça de Deus. Ela divide até o que ela não tem. Sabe por quê? Porque ela tem tudo. Porque ela tem a graça de Deus. Eu já vi gente passando dificuldade, eu já vi gente passando fome, eu já vi gente não tendo o que comer, dividindo aquilo que tem. Eu já vi, eu já presenciei, eu fiquei com vergonha, porque eu tinha. E não fiz o que a pessoa fez. Sabe o que é isso? Graça de Deus sobre a vida da pessoa. É bondade de Deus. É presença, é reflexo de Jesus na vida dessa pessoa. Quando a pessoa tem essa iniciativa. E essa igreja da Macedônia, eles tinham isso, eles eram cheios da graça do Senhor. É por isso que eles serviam com grande alegria, é por isso que eles eram generosos, é por isso que eles tinham iniciativa própria, é por isso que eles queriam o privilégio de participar de todo aquele processo. Eles eram desprendidos, eles tinham empatia com o próximo, eles eram altruístas. Lembra que eu falei aqui, egoísta quando você pensa só em você? Altruísta quando você pensa no próximo? Empatia, vocês lembram que eu falei aqui que é quando você se coloca no lugar do outro sem precisar passar por aquilo? Pois é, generosidade. Aí eu fui saber o que é generosidade. Generosidade é você ajudar o próximo sem pedir nada em troca. Deus está falando a mesma coisa para nós. Tem dias. Quem prestou atenção nas últimas ministrações viu que Deus está entregando um recado para essa igreja. 2 recados: Bíblia, unidade, empatia, amor ao próximo. Sabe por quê? Porque a empatia, se colocar no lugar do outro, o altruísmo, fazer pelo outro, a generosidade, ajudar o outro sem cobrar nada em troca, é o quê? Amor ao próximo. Percebeu que é tudo a mesma coisa? Só muda os nomes? Mas Deus está entregando o mesmo recado para nós. Às vezes a gente tem muito e não pensa no próximo. A Macedônia, para vocês terem uma ideia, as igrejas da Macedônia, a Macedônia era a região mais pobre da Europa e uma das mais pobres do mundo naquela época. Só que as igrejas da Macedônia, elas eram ricas da graça de Deus. Porque às vezes o que nós temos nos afasta de Deus. Porque às vezes o que nós queremos nos afasta de Deus, porque às vezes a soberba, o achismo, sabe, aquele excesso de coisa, nos afasta de Deus, do puro, simples evangelho do Senhor Jesus. E isso é chicote para nós. É para todos os cristãos. Aqueles que têm Deus no coração, recebem no nome de Jesus. Será que nós podemos explicar esse comportamento desse povo diante da igreja que nós temos hoje? Será que nós podemos explicar isso? Como que esse povo passava por perseguição? Como que esse povo era pobre? Como que esse povo não tinha nada? Era cheio da graça de Deus e dividia o pouco que tinha. Qual que era o segredo? Adorar a Deus em verdade e em espírito. Louvado seja Deus por isso. Ainda existem pessoas hoje em dia assim que fazem a obra, que vivem em prol da obra. E nós precisamos contribuir, nós precisamos ajudar essas pessoas a viver da obra. É claro que temos oportunistas, que temos pessoas que extorquem umas às outras, que tem pessoas que aproveitam da boa vontade, da fé de seres humanos, mas não se preocupem, Deus vê todas as coisas. Esses aí serão tratados pela mão do Senhor, amém? A gente deixa Deus trabalhar, porque Deus vê todas as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí eu me pergunto essa noite, perguntando no final dessa ministração, e pergunto para você: será que nós estamos sendo generosos? Mesmo? Será que nós estamos cheios da graça do Senhor mesmo?
Será que nós estamos tendo empatia com o próximo mesmo? Será que nós estamos exercendo o amor ao próximo mesmo, como o Senhor Jesus Cristo mandou para nós que nós fôssemos? E quando eu falo isso, gente, sobre a generosidade de ajudar o próximo, eu não estou falando de dinheiro, porque eu sei que as pessoas já pensam logo em dinheiro. Ajudar o próximo, ser generoso com o próximo é dar dinheiro. Tem coisa mais valiosa do que dinheiro, sabia? Muita coisa mais valiosa do que dinheiro. O pastor esses dias falou que tem gente que é tão pobre que a única coisa que eles têm é dinheiro, né? Tem coisa mais valiosa do que dinheiro. E aí o apóstolo Paulo, ele faz um confronto para aquela igreja e um desafio para mim e para você nessa noite. Lá no versículo 7 do capítulo 8, volta lá. Ele fala assim, ó. Capítulo 8, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Ele fala assim, ó. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, ele está falando para a igreja de Corinto. Na fé, ele está dizendo que aquela igreja tinha fé. Na palavra, ele está dizendo que aquela igreja, aquele povo tinha palavra. No conhecimento, ele está dizendo que aquele povo conhecia. Na dedicação completa, ele está dizendo que aquele povo era dedicado. No amor que vocês têm por nós, ele está dizendo que aquele povo tinha amor pela liderança, porque ele era líder. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Quer dizer, se você tem tudo isso, mas se você não é generoso, se você não contribui, se você não exerce o amor ao próximo, você não está destacando da forma como ele foi iluminado por Deus para dizer para nós. Então não adianta ter tudo se nós não exercermos o amor ao próximo. Porque ele está falando que se nós não formos capazes de contribuir, e aí você fala para mim, pastor, eu tenho pouco. Doa pouco, faz pouco. Lembra das moedas da viúva? Deus multiplicou. Capítulo 9 dessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ó, no versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele está dizendo o seguinte, aquilo que você dá pouco, você recebe pouco. O que você dá muito, você recebe muito. Já viu que tem gente que tem tanta fartura, né? Semeia, contribui bastante. E aí Deus traz de volta aquilo que a pessoa está fazendo. A gente recebe aquilo que a gente faz para o próximo. Deus, ele faz para nós. Eu não estou falando de dinheiro, não. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, a pastora está pedindo dinheiro, a pastora está falando de dinheiro. Não, eu estou falando de contribuição com o próximo. Às vezes a pessoa precisa de um ouvido para ouvir, para desabafar. Às vezes a pessoa precisa de um ombro para chorar. Às vezes a pessoa precisa de uma oração, de uma conversa. Às vezes a pessoa está precisando daquela visita que você falou que ia fazer e não fez. E aí tem pessoas que querem receber atenção, mas não dá atenção. Então como que você vai receber aquilo que você não plantou? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Quem semeia pouco, colhe pouco. Se você dá pouco amor, como é que você quer receber muito amor? Se você contribui pouco em todas as áreas, como que você quer receber muito? Ele está nos despertando para isso. Ele está falando para nós, para cada um de nós. Outra coisa, não faça nada por obrigação. Eu vou ali fazer porque eu tenho que ir. Não vá, não faça. Vá com amor. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Faça com amor. Faça com vontade. Contribua na vida de alguém. Mas com desejo no seu coração. Vou fazer de boa vontade. Deixa Deus trabalhar no restante. Irmãos, semeie de coração mesmo. Mas sabe aquela coisa assim, que seja pouco, mas que seja de coração? Que seja em casa, que seja na igreja, que seja na família, que seja no trabalho, aonde Deus tocar no seu coração, mas faça bem feito e com amor. Para Deus.
abençoar a sua colheita. E tem mais um detalhe. O pastor ama falar isso, né? Não faça. Jesus ensinou para nós, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não sai por aí tirando foto, postando, querendo aparecer daquilo que você fez, não. Faça de gratidão, faça de amor. Deixa Deus anotar lá no céu aquilo que você fez, de coração aberto. E isso não é só ajudando pessoas fora, não. Isso são contribuições dentro da igreja também. Na casa do Senhor. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para ofertar na igreja, mas você tem seu tempo para vir aqui, para ficar ali na porta, para orar por essa igreja, para limpar essa igreja, para contribuir de alguma forma com essa obra ou com a vida de alguém que faz a obra do Senhor Jesus Cristo? Faça. Outra coisa, visite seus familiares, dê atenção aos seus. Talvez o que está precisando é isso: a esposa ouvir o marido ouvir a esposa. Isso é generosidade com o próximo. Isso é amor ao próximo. Isso é você doar e você querer receber. Filhos com os pais, família. Ontem eu fui fazer minha unha, eu fiquei constrangida. Deus ontem me deixou constrangida. Eu estava lá no salão, uma senhora chegou e falou para outra assim: Não, eu estou só passando hoje, eu não vim fazer nada aqui não. Ela é cristã, crente da Igreja de Cristo. Eu conheço ela há muitos anos já, uns 12, 15 anos, sei lá. E aí eu falei para ela, passeando, ela falou: foi aniversário da minha amiga fulana. Eu fui lá no cantinho do pão de queijo, comprei um bolo e fui lá tomar café com ela. Eu parei e fiquei olhando para ela. Não é inveja. Mas sabe quando Deus fala assim com você? Você já fez isso com alguém? Você já pegou um pedaço de pão de queijo, um pedaço de bolo e foi na casa de uma amiga sua, de alguém que você conhece? Sabe o que ela falou para mim? Ela tá doentinha. Eu conheço ela há muitos anos e ela não tá bem. Aí eu falei, o que que ela tem? Ela perdeu alguém da família, o esposo, alguém lá. Eu fiquei tão chocada e tão constrangida que eu esqueci até o que que a mulher falou que tinha acontecido com a senhorinha. Mas eu acho que ela perdeu alguém. Ela falou assim: aí eu fui lá fazer uma visita, era aniversário dela. Eu fui lá tomar um café com ela, levei um bolo e a gente sentou e eu conversei um pouquinho. Olha o que que essa mulher fez para outra. Dinheiro não paga. Você tem feito isso na vida de alguém? Você já fez isso na vida de alguém? Seja despertado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Se não for com alguém da sua família, que seja com um amigo, alguém que fez parte da sua vida. Exerça essa generosidade, esse amor ao próximo, através simplesmente dessa generosidade. O que que ela gastou? Ela gastou o valor de um bolo, né, irmã? Lá. O que que é um bolo, gente? Só isso, mas não tem preço. E para me constranger mais ainda, o Espírito Santo de Deus hoje colocou uma senhora para me ligar, para me mandar mensagem, falar para mim que está indo embora da cidade. Eu gosto muito dela, muitos anos. E ela falou para mim: Eu estou indo embora da cidade. Se você quiser me ver ainda aqui na cidade, entre hoje e amanhã, que eu estou indo embora. E eu te pedi tantas vezes para você vir aqui fazer uma visita para mim, você nessa correria sua, você não teve tempo, mas eu te entendo. Vocês acham que eu não tive tempo para ir lá? O tempo somos nós que fazemos. Será que eu não poderia ir lá visitar essa senhora antes dela ir embora? E isso ela vai mudar de cidade. E eu fui constrangida pelo Espírito Santo de Deus. E na mesma hora que isso aconteceu ontem, lá no salão dessa senhora falando que visitou a outra, passou uma mulher na calçada com um buquê de rosa lindo desse tamanho, ó. Tava indo para onde? Para o cemitério. Arrumar o túmulo de alguém dela que faleceu tem não sei quantos anos. E na hora Deus falou comigo, você tá vendo? Depois não adianta levar flor, não. Melhor fez essa daqui, que levou um bolo, foi generosa. Porque agora ela está sendo generosa lá no cemitério e não está resolvendo. Deus está entregando uma mensagem para nós nessa noite, queridos. Entregou para mim.
Eu espero que o Senhor tenha falado com você 2 coisas principalmente, 3 coisas. Primeiro, leia a Bíblia, tenha contato com Deus. A nossa vida aqui é passageira. Segundo, aceite a correção do Senhor na sua vida e mude o seu comportamento no nome de Jesus. E 3, depois que morrer, não precisa ser generoso com o próximo, tem que ser antes, em vida. Amém? Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, assim como ele tocou no meu. Fiquei tão constrangida ontem que essa noite nem dormi direito. Fiquei constrangida, igreja. Falei, meu Deus do céu. Amanhã, no nome de Jesus, eu vou lá visitar essa senhora. Não sei se eu vou levar bolo para ela, não, mas amanhã eu vou lá. Vou tomar café com ela, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se tiver alguém que você não visita faz tempo e precisa fazer uma visita para essa pessoa, não se contenha pelo poder do sangue de Jesus. Vai lá amanhã. Passar não, porque nós não sabemos. Amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé, para nós orarmos nesse momento ao Senhor, para pedir que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, mas assim, com força mesmo, que nós venhamos ser constrangidos pela palavra, que nós venhamos permitir que nós sejamos lapidados, moldados, que nós venhamos pegar os exemplos dessa carta do apóstolo Paulo, de transformação, de restauração, de renovo da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós chamamos a tua presença. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer pelo teu mover, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado. Senhor, nessa noite nós queremos pedir sim, Pai, mas nós temos mais a agradecer. Nós temos que agradecer, agradecer, agradecer e exaltar o nome do Senhor, que é santo. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que tem nos direcionado todos os dias. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos passando por nenhuma tribulação. Obrigada, Senhor. O Senhor tem nos corrigido todos os dias, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo teu mover, pelo teu poder, pelo teu cuidado. Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos nesse momento. Nós queremos pedir perdão e nós queremos ter um conserto real com o Senhor. Espírito Santo de Deus, como diz a tua palavra, o Senhor toma a direção dos nossos passos e faça conosco o querer do Senhor. Nós queremos sim estar no centro da vontade do Senhor. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos dê a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor determinou que nós façamos e ainda não fizemos, Deus. Pelo poder do teu santo nome, nós oramos por aqueles que não vieram aqui nessa noite, que sejam tocados pelo teu Espírito nesse momento, que sejam sustentados e levantados pela tua palavra, pelo verdadeiro evangelho. Espírito Santo de Deus, vai visitando aqueles que não puderam estar aqui essa noite, visita nossos familiares, aqueles que ainda são escravizados, meu Deus, mas nós sabemos que o Senhor tem o poder de libertar, o Senhor tem o poder de transformar. Meu Deus, conforta nosso coração diante de toda e qualquer dificuldade que nós passamos. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nos ensina a valorizar detalhes, assim como o Senhor valoriza. Deus querido, Deus amado, nós oramos intensamente ao Senhor, Deus, pedindo o socorro do alto. Senhor, vai repreendendo pelo poder do teu santo nome toda a investida do mal sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa igreja que é do Senhor Jesus. Soberano, Senhor de todos os exércitos, desperta em nós cada dia mais, Senhor, amor ao próximo. Meu Deus, vai repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor sobre nós. Destina anjos do Senhor, meu Deus, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Meu Deus, nos reveste da tua armadura para que possamos, meu Deus, suportar as investidas do inimigo nesse mundo maldoso, Pai. Senhor, nós colocamos os nossos filhos nas mãos do Senhor, soberano. Guarda esses jovens, essas crianças, meu Deus, nossa parentela jovem, meu Deus, nas mãos do Senhor. Visita a mente deles, Pai, que eles tenham a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho, o genuíno do Senhor, e serem moldados e transformados pelo teu poder. Que a tua boa mão, Senhor, permaneça sobre nós, que nós possamos reconhecer a riqueza que nós temos, Pai, e que nós venhamos exercitar o amor ao próximo, contribuir, dividir aquilo que temos, que nós venhamos valorizar, meu Deus, de fato, aquilo que é de valor. Pai, pelo poder do teu santo nome,
Vai restaurando, Senhor Jesus, casamentos, famílias, relacionamentos. Meu Deus, restaura a aliança com teu povo, nos fortalece na tua presença. Nós chamamos o Senhor nessa hora, nós entregamos dificuldades, situações. Meu Deus, nós entregamos, Pai, nas mãos do Senhor e clamamos pelo teu socorro, pela tua providência, porque cremos no Deus que servimos. Senhor, nessa noite nós recebemos a correção do Senhor. Meu Deus, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, nos direcione a alcançar as moradas celestiais, porque sabemos que o Senhor já preparou para nós em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, o que o Senhor quer de nós é um coração quebrantado e justo. O que o Senhor quer de nós é sinceridade nas nossas palavras. O que o Senhor quer de nós é que nós confessamos a verdade ao Senhor. É que nós enxerguemos aquilo que Ele tem colocado diante dos nossos olhos, igreja. Nos últimos dias, o Senhor tem falado conosco. Nós não estamos nesse mundo de passagem, nós não estamos aqui vagando para lá e para cá, nós temos um propósito de estar aqui. Cada um de nós fomos colocados providencialmente por Deus, aonde cada um de nós estamos, para exercermos nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Pastor, queridos, antes de encerrar, eu vou falar mais uma vez o que o Espírito Santo de Deus ele está falando comigo. E o que o Senhor falou comigo nessa madrugada, não sei se os irmãos perceberam, estou num propósito de oração na madrugada. 3 horas da manhã, eu estou orando ao Senhor, estou clamando ao Senhor. Queridos, nós precisamos exercer o amor ao próximo. Nós precisamos, em nome de Jesus, exerça seu ministério. Exerça o ministério em nome de Jesus. Que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar todos os dias. Visita, queridos. Liga, queridos. Manda mensagem, sabe? Parentela, filhos. Aquelas pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra amiga. Às vezes o Espírito Santo está falando para você e você não está fazendo. Às vezes é o Espírito Santo te falando. Faça aquilo que tem que ser feito em nome de Jesus Cristo, amém? Não deixa o inimigo tomar conta, não. Pelo poder do nome de Jesus. Vocês estão achando o culto quietinho assim, né? Porque tem vezes que o Espírito Santo de Deus faz aquele mover dele, né? Mas vocês não sabem o que o Espírito Santo de Deus está trabalhando hoje. Ele está lá no profundo, ele está no escondido. O Senhor trabalha nos detalhes, ele está no silêncio. Ele está indo assim, ó, lá naquele lugarzinho que é você e ele. Ele está trabalhando é lá, pelo poder do sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele não precisa todos os dias de fazer aquele mover todo, de fazer aquela, né? Não, o Senhor ele trabalha no silêncio, o Senhor ele trabalha na calma, o Senhor ele trabalha nos detalhes, na sabedoria dele. E o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele está trabalhando corações, ele está trabalhando vida, ele está libertando através da ação dele nas nossas vidas. Recebe que é do Senhor Jesus. Amém? Pastor? Glória seja dada ao Senhor.